esvazia de mim mesmo e enche do teu Espírito Santo, enche da tua palavra. Meu Deus, que essa palavra chegue aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Que o teu vento do Espírito sopre em cada casa desse bairro, em nome de Jesus, Pai. Que famílias sejam salvas, que famílias sejam restauradas através da tua palavra. E tudo aquilo que é dispersão, e tudo aquilo que, Senhor, tentar roubar a tua palavra, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no ano, numa ministração que é o ano do jubileu. E nós temos aprendido que o ano do jubileu, ele acontecia de 50 em 50 anos, aonde as pessoas ali eram restauradas, eram restituídas, ali eles devolviam as terras, e ali havia um grande mover de restauração e de restituição. E isso acontecia de 50 em 50 anos. Então nós já estamos sabendo de tudo isso. Só que o que é o ano do jubileu para nós hoje? O ano do jubileu para nós hoje se chama Jesus, aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Hoje nós não precisamos esperar 50 e 50 anos, mas hoje nós temos o agora, porque com Ele tudo acontece agora. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai viver hoje a bênção de Deus. Amém? Você não vai precisar esperar 50 anos para que você possa viver a restauração da sua família, mas você vai viver hoje, ao sair daqui desse culto, a restauração e a restituição da tua casa. Amém? Você crê? Amém. Em nome de Jesus. E a história de Noemi, ela é um poderoso exemplo de graça divina e de restauração e restituição do que Deus pode fazer na vida de uma família. Isso é um grande exemplo da graça de Deus. Por quê? Porque ela mostra como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos inesperadas por meio da fidelidade do seu amor. Amém? Quem aqui, quando veio para Jesus, estava completamente destruído e detonado? Amém? Eu estava. Eu estava no pau da rabiola. Nós estávamos destruídos. Nós não tínhamos absolutamente nada. Uns já estavam tão desesperados que a ponto de morrer. Essa era a nossa situação. Então nós vemos lá em João 15:10. Abre para mim. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele até hoje. Amém? Se nós permanecemos e obedecemos e permanecemos no amor dele, não tem como tudo na nossa vida dar errado. Não tem como. Nós vemos aqui a história de Noemi e sua família, que foi levada em uma situação trágica a grandes perdas. Noemi e seu marido Elimeleque, eles estavam na cidade de Belém. E ali houve fome, houve seca, houve um período difícil. Um período em que a terra não tinha como plantar. Não havia absolutamente nada o que fazer aos olhos humanos. Belém significa casa do pão. Jesus é o pão da vida. Amém? E quem come
daquilo que nós vamos passar, independente da crise, independente da enfermidade, independente do problema que se levanta sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Deus nunca vai nos abandonar. Amém? Jamais. E ele não tinha entendido isso. E aí fala que ele pegou a sua esposa, seus filhos, e viu toda aquela situação desesperadora. E fala que ele pega a sua família e ele vai para onde? Moabe. Ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra aonde ele achou que ali era a solução para o seu problema. Que ali era a solução para que ele se livrasse de toda aquela situação em que ele se encontrava. Só que tem um detalhe nisso. A Bíblia ela não fala e nem relata que Elimeleque orou ou ele pediu uma direção de Deus para sair de Belém. Mas mostra um total desespero e falta de confiança em Deus, trazendo com isso consequências terríveis não só para ele, mas para toda a sua família. Primeiro, Elimeleque morre, deixando Ruth viúva e com 2 filhos. Então imagine uma mulher viúva, 2 filhos para sustentar e numa terra qual ela não conhecia. Uma terra onde ela não tinha família. Uma terra onde ela não tinha absolutamente ninguém. E ali também fala que ela ficou naquela terra e os seus 2 filhos, eles vão e casam com 2 mulheres moabitas. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que eles não podiam casar com mulheres moabitas. Era proibido. Mas eles vão e eles casam. E por consequência de decisões precipitadas, a Bíblia diz que os 2 filhos morrem. Os 2 filhos morreram. Então nós temos uma mulher viúva que não tem mais 2 filhos, que era o que poderia trabalhar e sustentar ela. Agora ela se vê sozinha, desesperada, ansiosa, preocupada, vivendo consequências da desobediência do seu marido, vivendo as consequências de uma atitude precipitada do seu marido. Olha o que, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós simplesmente fazemos aquilo que nós achamos que é certo para a nossa vida, quando nós tomamos a rédea da nossa vida, quando nós tomamos posição daquilo que nós achamos que é certo para nós e deixamos Deus de lado, o que pode acontecer? Além de destruição, de morte, trouxe muito mais consequências para a vida deles. Aquela mulher, ela se encontrava em uma grande amargura e sem nenhuma esperança por tudo que tinha passado e por tudo que tinha vivido. O problema não está em eles saírem da sua terra, mas sim na falta de confiança em Deus. O problema, querido, não está em você ir para outro lugar. Nós temos aqui em Florianópolis pessoas de diversos lugares. Porto Alegre, São Paulo e outros lugares. Isso não é o problema. O problema não está em você ir. O problema está em você não ter uma direção de Deus. O problema está em você não buscar a Deus. Eu acho que as pessoas pensam que Deus, ele é mudo. As pessoas pensam que Deus, ele não fala, só tosse. Eu, pelo menos, conheço um Deus que até hoje tem falado comigo. Amém?
Então, se eles tivessem permanecido em Belém, cientes de que Deus ia abençoar e não deixar eles passarem fome, o problema é quando os gigantes, os desafios, nós nos deixamos de confiar em Deus e nos desesperamos, querendo trazer e fazer o que achamos que é certo, tomando decisões por nós mesmos, e quando tudo der errado, ainda nós colocamos a culpa em Deus. Ó Deus, olha o que o Senhor fez. Eu vim para cá, para Florianópolis, Senhor. Olha, estou aqui nessa terra linda de praia, mar, mas eu não encontro um emprego. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. A pergunta é: foi Deus que te mandou para cá? Você orou? Deus falou com você? Deus é tão misericordioso que sua graça alcançou a vida de Noemi, assim como tem alcançado as nossas vidas. Tito 2:11 fala que a graça dele nos alcançou. Assim como ele enviou Jesus, nosso resgatador, ele enviou Boaz para resgatar Ruth e resgatar Noemi. Resgatador. Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabe o preço que ele pagou por você? Você sabe tudo aquilo que ele tem feito por você? Porque as pessoas, elas, quando vêm para Jesus, elas acham que só para ali. Mas ela continua, é bênção em cima de bênção, é milagre em cima de milagre, é restituição em cima de restituição, é livramento todos os dias, desde a hora em que a gente acorda, desde a hora em que a gente sai para trabalhar. Deus, ele nos livra absolutamente de tudo. Essa semana, aliás, semana retrasada, a semana antes do pastor viajar, eu fiquei doente. E eu nunca fiquei desse jeito assim. Eu sempre fico doente, né, gente? Sempre, o gripe é o que mais me pega, eu falo, misericórdia. E eu fiquei ruim. E começou a me dar umas coisas assim que nunca tinha me dado. Coisas de velho. E aí primeiro o pastor ficou gripado, aí tinha um pessoal aqui também gripado, aí já viu, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uma crise de bronquite, que eu já tenho, e depois de velha também que me deu, tá? Aí começou a ter essa crise de bronquite. Aí do nada eu comecei a não conseguir respirar direito, e até então ela me dava, eu fazia bombinha e a crise parava. Só que ela não parou e ela começou a ficar pior. Eu fui pro hospital para ver o que era, e lá já me deram antibiótico, estava baixo e aquela coisa toda, e eu tomei o antibiótico. E estava eu um dia em casa, em Domus, com o meu gatão, antes dele viajar, né? Nós dois sentadinhos, fiz o almoço, correria, aquela coisa que eu sou assim, né? Não paro. E de repente eu comecei a ver tudo rodar. Sabe quando você está num negócio daqueles que fica rodando, passa, mas é muito rápido. E aquilo começou a rodar. Pensa a sensação que é. E eu disse, meu Deus, eu vou desmaiar. E eu falei, desmaiar. E eu me desesperei, porque a sensação era muito ruim. E não é medo de morrer, tá, gente? Mas é que a sensação era muito ruim. E simplesmente aquela coisa começou a rodar. E eu, pelo amor de Deus. Aí ele assim,
porque o pastor ele é bem assim, né? Ele é bem calmo, até ele se levantar da cadeira e ele me pegar, eu já teria caído. Brincadeirinha. Mas aí ele se levantou, me pegou e disse assim, calma, calma, e assim me levou para o sofá. Aí eu sentei no sofá, fechei meus olhos, para não ficar vendo tudo rodar, pelo menos eu via essa sensação na cabeça, mas não via, porque era horrível. Era uma sensação horrível. Eu disse, Deus, pelo amor de Deus, tira essa sensação horrível de mim. Labirintite. Eu respirei umas 3 vezes e ele passou. Imagina se eu ficasse desesperada para não mais sair de casa, porque aí tu fica pensando, né? Meu Deus, se der isso aí quando eu estiver dirigindo, o que vai acontecer? E se o pastor não estiver no meu lado? E se isso, e se aquilo? Se eu tivesse nessa paranoia de ficar, sabe, alimentando coisas ruins sobre a minha vida, gente, ou eu acredito no Deus que eu sirvo, ou eu vou viver desgraça e desgraça. Você precisa confiar no Deus que você serve. E era isso que Elimelec precisava. Ele precisava confiar em Deus. O problema não estava na terra. A terra ela pode ser seca, árida, mas a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, aonde você for, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ser abençoado. Amém? Porque a bênção está sobre você. Não está no lugar, mas está em você. A empresa do Nelson dá certo não é porque é a maior empresa. Até pode ser, né? Mas é porque o Nelson é um homem de Deus. Amém? A bênção está sobre ele. Amém? Então, se eu for numa terra que a terra estiver seca e eu declarar que vai dar fruto, que vai acontecer, vai acontecer. Porque tudo aquilo que eu colocar na minha mão vai prosperar. Amém? Vai dar certo. Fala para a pessoa, você vai prosperar. Assim como ele enviou o resgatador para as nossas vidas, a Bíblia diz que ele enviou o resgatador sobre a vida de Ruth. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele é tremendo em tudo que ele faz. A situação daquela mulher, uma situação em que passava fome, uma situação em que ela se encontrava em desespero, a Bíblia diz que ela resolveu ir para a sua terra, porque ela disse que a terra voltou a produzir, a prosperar. Deus não tinha saído de lá. Amém? Deus permanecia lá. Quem saiu de lá foi eles. Se a gente está passando por um momento de dificuldade e você começa a dizer, Deus, olha a situação em que se encontra, mas eu vou permanecer porque o Senhor vai me tirar desse caos. Amém? Eu já passei por... Olha, eu podia ficar aqui contando coisas que eu já passei com Deus. De situações que eu e o pastor Guto já passamos, eu, ele e os nossos filhos. De muitas vezes, às vezes, não vê absolutamente nada. Ou porque vocês acham que vida de pastor é? Vida de pastor é só glamour, pastor. Não, gente. Nós já passamos momentos em só ter arroz dentro de casa. E não tem nada, absolutamente nada. Mas a gente nunca murmurou, a gente nunca reclamou, a gente nunca foi lá para Deus e disse, Deus, olha o que está fazendo, né? Deixando largando tudo para te servir, olha, não!
gente passava junto com ele. E sabe o que acontecia? No outro dia, sabe, vinha alguma coisa, vinha uma provisão, vinha algo extraordinário de Deus, e ninguém sabia que a gente estava passando por aquilo. Porque Deus é Deus que cuida dos seus. Amém? Deus, Ele nunca nos abandona. Nós é que nos abandonamos Ele. Nós é que viramos as costas. Ele não nos deixa. Eu não sei como sua família se encontra hoje, em uma terra distante, por uma situação em que você não desejava, ou você se encontra em um casamento destruído, ou filhos perdidos. Hoje é dia de você olhar para Jesus, porque Ele fez por você. Hoje é dia de restauração da sua família. Hoje é dia que Jesus restituirá tudo o que havia perdido. Amém? Deus enviou Boaz essa manhã para te alcançar. Quando Ruth viu que havia voltado o pão na casa do pão, ela decidiu fazer o caminho de volta. Tem algumas decisões em nossa vida que Jesus vai dizer: filho, filha, não é por aí. Não é por aí, Rafa. Volta. Volta. Olha, Adriana, esse caminho não é para ti. Faz o caminho de volta. Não é humilhação fazer caminho de volta. Humilhação é desobedecer a Deus. Fazer o caminho de volta, muitas vezes vai acontecer. Ela volta para Belém. Entenda algo essa manhã. Jesus nunca vai deixar a sua vida. Nós é que deixamos Ele para trás quando queremos tomar decisões de nossas vidas. Mas Deus já tinha preparado tudo para a volta dela, e Ele preparou Boaz. Olha só como Deus é misericordioso. Por tudo que tinham feito, por tudo ainda que tinham vivido, Deus foi lá, o que Ele fez? Ele preparou absolutamente tudo para a chegada dela. Ele preparou o resgatador, preparou Boaz. E ali Ele deu um casamento para Ruth, restituiu tudo que eles haviam perdido, tudo que Noemi tinha perdido. Ele foi lá, comprou tudo, absolutamente tudo de volta. E ainda por cima, Ele deu para ela um filho. E Noemi, ela ainda teve a bênção de ter um neto através de Ruth. Muitas vezes fazer o caminho de volta não é vergonha, humilhação, mas obedecer o caminho para um passo de fé. Entenda, obediência leva você a viver promessas. Obediência leva você a viver milagres. Obediência leva você ao caminho certo. Amém? Obediência sempre vai levar você ao caminho certo. Agora, a desobediência leva você a viver consequências dos seus atos. Eu não sei o que a sua família tem vivido. Eu não sei que tipo de família você tem sustentado dentro da sua casa. Será se você é aquela família que, quando está na igreja, é uma bênção? Quando está na igreja, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Mas quando você vai para casa, você veste uma máscara. E as coisas emocionam. A sua família é uma outra família que as pessoas não conseguem chegar dentro da sua casa. Aquilo que você leva para a sua casa e aquilo que você vive dentro da sua casa, da sua família,
aquilo que você semeia dentro da sua casa é o que você vai colher. Essa é a lei da semeadura. Se você plantar amor dentro da sua casa, você vai colher amor. Se você plantar palavras de bênção dentro da sua casa, você vai colher palavras de bênção. Se você profetizar sobre a vida dos seus filhos todos os dias, independente daquilo que você não vê, você vai colher em nome de Jesus. Você vai colher. Se você disser todos os dias palavras de bênção, que o teu corpo ele tem saúde, que você vai viver saúde, você vai viver saúde. Amém? Amém. Começa a profetizar dentro da tua casa. Começa a escrever, botar papelzinhos na geladeira e dizer: minha família e eu serviremos ao Senhor, minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção, eu vou viver um ano abençoado, eu vou viver isso. Começa a orar com a tua esposa, começa a profetizar com o teu marido dentro da tua casa. Gere um lar abençoado dentro da sua casa. O problema é que as pessoas têm gerado ao contrário, desgraça dentro da sua casa. Como é que quer viver restauração e restituição de Deus? Acontece alguma coisa, se desespera e já sai culpando a Deus por tudo. Se tem uma pessoa que vive os sonhos de Deus, é o pastor Guto. Não é porque ele é melhor que eu ou você, mas ele é um homem de fé. Ele sempre teve o sonho de ir para El Salvador. Ele tem vários sonhos, mas é impressionante como Deus vai, sabe, fazendo as coisas acontecerem. E ele é tão abençoado que ele não paga nada. O lugar mais longe que eu fui foi Recife agora. Ele já foi para a Turquia. Sem pagar nenhum tostão, eu me lembro que quando ele foi para a Turquia. Foi bem engraçado ele. Tadinho, ele foi com, eu não me lembro, dólar, assim, e foi porque o irmão ainda abençoou ele, porque senão ele não ia nem com nenhum dólar. E ele voltou da Turquia, é muito engraçado. Ele voltou da Turquia absolutamente cheio de coisa. Ele voltou com uma mala a mais, ele voltou com uma mochila, roupa, ele voltou com um terno Jorge Armani, desde o sapato, desde o terno, desde a gravata, absolutamente tudo. Ele voltou com 30 mil reais. E ele foi sem nada. Zerado. Eu cheguei a pensar assim: meu Deus do céu, vão parar ele lá e vão dizer: vou mandar ele de volta, Senhor. Mas por quê? Porque se tem um homem que tem um coração para Deus, é ele. Não é porque meu marido, eu não estou me gabando aqui não. Antes de ter alguma coisa dentro da nossa casa, primeiro ele tem dentro da igreja. Ele sempre foi uma pessoa extremamente correta. Igrejas que a gente já teve, nós tinha vezes que ou tu pegava teu salário, ou outro pagava o legal da igreja. Por eles a gente pagava o nosso salário. Ele não, ele pagava o primeiro aluguel da igreja, a gente podia ficar sem nada. Mas ele era muito, e até hoje, correto. E se tem uma coisa que ele tem no coração, obediente a Deus. Por isso ele vive os sonhos e as promessas de Deus. Amém? Eu quero orar pela tua família essa manhã.
Eu quero que Deus faça um milagre dentro da tua casa. Eu quero que você viva restituição dentro da tua casa. Eu quero que você viva promessas dentro da sua casa. Eu quero que o teu lar ele seja extremamente um lar aonde Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita. Deus vai fazer um mover essa manhã aqui nessa igreja. Não vai ser a mesma coisa quando você sair por aquela porta. Você vai começar a